Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Um professor decidiu decorar seu laboratório com um relógio de Química, no qual, no lugar de horas, estivessem alguns elementos dispostos de acordo com seus números atômicos, como mostrado na figura abaixo. Então temos aqui o relógio, que esse professor utilizou, e vem a nossa pergunta. Faça a distribuição eletrônica pela regra do gás nobre para o metal mais eletropositivo presente no relógio. Beleza. Olha só, pessoal. Aqui a gente precisa saber algumas coisinhas para resolver essa questão. Primeira coisa, você tem que saber fazer a distribuição eletrônica, tá? Porque a gente vai ter que fazer uma distribuição eletrônica aqui que não é normal. É uma distribuição eletrônica pela regra do gás nobre. É uma forma com que a gente reduz a distribuição eletrônica e faz ela, eu diria, de forma mais fácil, de forma mais direta. E outra coisa que a gente tem que saber é sobre a eletropositividade. Tá? Então, por exemplo, o que é um metal mais eletropositivo? Seria o contrário do mais eletronegativo. Na tabela periódica, a gente diz que os elementos mais eletronegativos, eles tendem a ter maior eletronegatividade da esquerda para a direita e de baixo para cima, tudo bem? Então, os ametais que estão aqui em cima, eles têm maior eletronegatividade do que os metais, porque eles estão mais à direita dos metais, tudo bem? Então, aqui nós temos o lado onde estão os ametais, metal, e basicamente aqui estão os metais na tabela. A tabela é quase toda de metais, Agora, professor, e aí? O que é esse tal de eletronegatividade? A eletronegatividade não é o que a gente vai procurar aqui, tá? O que a gente vai procurar é o mais eletropositivo. O contrário dele, chamado eletronegatividade, são aqueles elementos que têm a maior tendência de atrair elétrons para eles. A eletropositividade já é o contrário. São aqueles elementos que eles têm menor energia de ionização, ou seja, eles seguram os elétrons em suas camadas de valência com menor força, tudo bem? Então os metais, obviamente, são mais eletropositivos do que os não metais, porque os metais eles têm uma tendência realmente a doar elétrons. Só que aqui, se a gente observar, a gente tem, magnésio é um metal, hidrogênio é ametal, hélio ametal. O hidrogênio, na verdade, ele pode se caracterizar ali, ele é um não metal, tem um ametal, lítio é metal, berílio é metal, temos o boro é ametal, carbono ametal, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, todos os ametais. E vem aqui o sódio é outro que é metal. O que a gente tem que observar? Como eles se posicionam na tabela periódica? A gente vai ter o lítio na família 1A, logo do lado dele, na família 2A, vai ter o berílio. Embaixo do berílio vai estar o magnésio, Mg, na família 2A também. E embaixo do lítio a gente vai ter o sódio, Na. Eu falei que na tabela periódica, agora imaginem o resto da tabela aqui, tá? Eu não vou colocar todos os elementos, mas então, aqui é um pedaço da tabela periódica que a gente tem. Em cima do lítio aqui estaria o hidrogênio, tá? O hidrogênio aqui. Olha só, se a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e cresce de baixo para cima, e a eletropositividade eu disse que é o contrário, então ela vai crescer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Quem que está mais à esquerda aqui? Eu tenho o lítio e o sódio, que são metais, Quem está mais para baixo é o sódio. Então, o sódio é o cara mais eletropositivo que a gente tem aqui, tudo bem? Ou seja, dentre esses metais, lítio, berílio, sódio, magnésio, ele é o cara que tem maior tendência a doar elétrons, tá? Então, para tirar um elétron do sódio é mais fácil do que tirar um elétron do berílio, tirar um elétron do lítio ou tirar um elétron do magnésio. Tranquilo, pessoal? Tá, então é sobre o sódio que a gente vai fazer essa tal distribuição eletrônica. Vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica normal, tá? Só para vocês entenderem, A distribuição eletrônica do sódio, você vai pegar qual que é o número atômico dele? É 11, tá? A gente pode olhar isso até pelo relógio. O relógio ele não está colocando os elementos no lugar das horas. Então, eu vou apagar aqui rapidão, só para a gente mostrar uma coisa.
O magnésio que está aqui em cima, ó, ele está no lugar da hora 12. Por quê? Porque o magnésio tem um número atômico igual a 12. O lítio aqui, ó, não está no lugar da hora de número 3, porque ele tem número atômico 3. O carbono, número atômico 6. Todos os outros estão certos, ó, 5, 4, aqui é o 2, aqui é o 1. Ó, o sódio, onde ele está? Ele está lá no 11, ó, a posição dele é 11. O neônio aqui é 10, o flúor 9, vou completar o relógio, 8 e 7, beleza? Então, o sódio ele tem um número atômico igual a 11. Ou você poderia olhar numa tabela periódica, né? Para a distribuição eletrônica, eu vou colocar só o inicinho do diagrama de distribuição eletrônica, tá? 1, 2, 3, vou colocar aqui 2, 3, S, 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 P e P. Então, aqui vai ser tudo 2, né? E aqui vai ser tudo 6. Tá? Vai ter o 3D10 aqui também. Ok. Como que vai funcionar? A gente faz a distribuição eletrônica até chegar no número de elétrons que a gente tem no sódio, não é? Se o sódio ele tem um número atômico igual a 11, isso significa que o número de prótons do sódio é igual a 11 também. Quando o sódio está na sua forma sem fazer ligações químicas, né, seria a sua forma fundamental, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons, não só para o sódio, mas para qualquer outro átomo, tá? Então, a gente tem 11 elétrons no sódio. A distribuição eletrônica é distribuir esses elétrons pelos níveis de energia que nós temos. Olha só, esse é o nível 1, esse daqui é o nível 2, esse daqui é o nível 3. A gente vai fazer a distribuição nos níveis, ou seja, nas camadas. Aqui eu tenho 3 níveis, então eu tenho 3 camadas. São aquelas camadas K, L e M. Nós sabemos que existem 7 níveis, então existem 8 camadas K, L, M, N, O, P, Q, ok? E também distribuir os elétrons dentro dos subníveis. Aqui nós temos os subníveis S, S, subnível P, subnível S, subnível P e subnível D, ok? Existe também o subnível F, só que a gente não está mostrando aqui todo o diagrama, porque não vamos precisar. O sódio ele tem 11 elétrons apenas, então a gente não vai precisar de todo o diagrama, tá? Representar ele aqui. Então, ó, distribuição eletrônica. Primeiro, 1s2. Esse 2 aqui de cima são 2 elétrons que a gente já usou. Então, tá aqui. 1s foram 2 elétrons. Faltam 9 para a gente chegar em 11, tá? Depois, volto aqui, ó. 2s2. Foram mais 2 elétrons, já utilizamos 4. 2p6. Vamos parar aqui um pouquinho, ó. 2p6. Quantos elétrons a gente já utilizou até agora? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Ah, então tá faltando só 1. Então, beleza. Continuando a setinha, 3s2. Só que se eu colocar 3s2, eu vou passar o número de elétrons, não é? Então, a gente tem que colocar 3s1 aqui para que a gente tenha um número de elétrons igual a 11. E aí é só você contar esses números aqui em cima. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 1, 11. Pronto. Isso aqui é a distribuição eletrônica na forma normal, como a gente naturalmente faz. Só que o exercício ele pede para a gente o seguinte. Faça a distribuição eletrônica pela regra do gás nobre para um metal mais eletropositivo presente no relógio. Já sabemos que o metal mais eletropositivo é o sódio. Qual que é essa tal de regra do gás nobre? Você vai fazer o seguinte. Qual que é o gás nobre anterior a esse metal que a gente tem aqui na tabela periódica? Vamos olhar aqui, ó, pelo relógio. Se ele é um 11 aqui, o gás nobre anterior a ele é o neônio, que tem número atômico 10. Como seria a distribuição eletrônica do neônio? Vou colocar aqui, ó. Se ele tem número atômico igual a 10, significa que ele tem prótons igual a 10, número de elétrons igual a 10. Então vai ficar assim a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui já estão 10 elétrons. É só contar aqui em cima esses valores. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. O sódio tem 11, por isso ele tem mais esse 3s1 aqui, que o neônio não tem. Se vocês observarem, a distribuição eletrônica do neônio, ó, é igual a essa parte inicial aqui, ó, do sódio. A única diferença é que o sódio tem aquele 3s1. Então, a gente pode fazer a distribuição eletrônica do sódio nessa forma que a gente vai falar, que é a forma do gás nobre. Como que é isso, professor? É bem simples. Você basicamente vai dizer o seguinte, ó.
Você vai colocar entre colchetes neônio. Isso aqui está significando que você está colocando essa distribuição eletrônica toda dentro desse colchete. E aí você coloca o que tem a mais. O que tem a mais não é só o 3S1, então você vai marcar aqui 3S1. Ok? Essa é a distribuição eletrônica que a gente tem do sódio pela regra do gás nobre. A gente usa o gás nobre que está atrás dele. Como assim atrás dele, professor? Você vai voltando na tabela periódica e procura o gás nobre mais atrás que você tem dele. Se fosse, por exemplo, para o magnésio Mg, ó, qual que é o gás nobre atrás dele? Atrás dele ele vai ter o sódio não é gás nobre, procura outro. Opa, tem o neônio. Então seria a distribuição eletrônica do neônio, tá? Então, no caso do magnésio, eu vou fazer ela aqui embaixo, ó. O magnésio tem número atômico igual a 12, tá? Então, o Z dele, Z é igual a 12. Distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? Aqui a gente tem 10, mais 2 aqui a gente tem 12. Só esses 10 que a gente tem aqui já é a distribuição eletrônica de quem? Do neônio. Então você pode colocar neônio 3s2. Pronto, isso daqui é a distribuição eletrônica do magnésio. Belezinha, né, pessoal? Vocês estão vendo como é tranquilo? Dá para fazer isso aí com qualquer elemento da tabela periódica. Tranquilo? A única exceção seria o hidrogênio, porque ele vem antes, não tem nenhum gás nobre antes dele, né? Então não tem como fazer, também nem precisa, né? Ele é bem pequenininho, não precisa fazer isso para o caso do hidrogênio. Na verdade, a gente nem tem o costume de fazer essa distribuição eletrônica quando você está falando de elementos que tem pouco, o número atômico pequeno. A primeira, o segundo período da tabela periódica, é muito difícil que alguém faça esse tipo de distribuição eletrônica assim, tá? É mais fácil você fazer da forma normal do que você tentar fazer nessa forma do gás nobre quando eles são bem pequenininhos. Agora, quando você já passou lá do terceiro, quarto, quinto período na tabela periódica, aí é normal você ver dessa forma aqui mesmo, ok? Beleza, pessoal? Então terminamos aqui. A resolução dessa questão seria basicamente essa parte que a gente colocou aqui, tá? Da distribuição eletrônica, mas você precisaria saber qual desse é o elemento mais eletropositivo, precisaria entender como faz uma distribuição eletrônica, para só assim você fazer esse tipo de distribuição eletrônica pela regra do gás nobre. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da resolução deste exercício, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês estarão ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.